Nono exemplo. Parênteses são opcionais quando não há ambiguidade. Essa daqui é uma das características favoritas da linguagem Ruby que eu gosto, mas que eu acho que as pessoas usam muito errado também e é uma das coisas que eu mais desgosto e eu vou tentar mostrar o porquê aqui para vocês. Vou mostrar o porquê. Então vocês viram que nos primeiros exemplos a gente várias vezes invocou e definiu métodos sem utilizar parênteses. Por quê? Porque em Ruby o parênteses ele não é obrigatório. Você só precisa utilizar o símbolo parênteses, que é o abre parênteses, fecha parênteses, só para evitar ambiguidades. Então nós vemos aqui que invocar o método puts com a string hello mundo usando parênteses ou não parênteses é equivalente, não muda nada. Mas aqui que muita gente erra, na minha opinião, porque fica muito feio você definir um método que recebe argumentos sem usar parênteses. Então, sempre que você definir um método, usa a palavra-chave def e o nome do método, coloque parênteses. Não fica muito feio. Então, o método 1, ele recebe dois argumentos, A e B. E ele vai imprimir método 1, os valores de A e B. O método 2 recebe dois argumentos, C e D. Nós vamos ver que, dependendo do jeito que eu chamar aqui, eu tenho que colocar parênteses para evitar ambiguidade. Por exemplo, aqui. Na primeira linha aqui, linha 30, a gente vai colocar parênteses só no método 2. O método 2, val1 vale C vale val1, D vale val2, e vai retornar essa string, que vai ser o valor A do método 1. Isso daqui é o A do método 1. E o val3 é o B. Mas se você acha que fica meio ambíguo, porque dois métodos que recebem dois argumentos, coloque parênteses. Então, essas duas chamadas são equivalentes, né? Às vezes, ler isso daqui não é muito intuitivo. Você vê que o método 1 recebe espaço o método 2, né? Muita gente se confunde. Então, você pode colocar os parênteses. Mas aqui a gente tem uma linha comentada, porque ela daria esse erro, que é esse argument error aqui. Essa linha está comentada dizendo que tem situações que você tem que usar parênteses. Por exemplo aqui, que é método 1, método 2, val1, val2, val3. O Ruby ele não vai saber que o método 2 está chamando o val1 e o val2. Porque não tem nenhum parênteses. E ele não vai saber se o método 1, o que ele está recebendo de parâmetro aqui. Se é método 2 val1 e val2 e ignora o val3 e assim por diante. Ele vai estar achando, veja, ele está achando que recebeu 3 argumentos. Por quê? Tem duas vírgulas aqui. Ele está achando que o método 1 recebeu... Desculpa, ele deu erro aqui no método 2. Ele está achando que o método 2 recebeu 3 argumentos. Porque ele não diz quando acaba a lista de argumentos do método 2. Então, em caso de ambiguidade, você é obrigado a colocar parênteses só no método mais interno, que é o método 2, aqui. Porque isso já resolve a ambiguidade. Aí ele vai saber que o método 2 tem 2 parâmetros, 2 argumentos, não 3. Mas um método chamando o outro, sim, o ideal é colocar parênteses em tudo, porque evita totalmente a ambiguidade. Mas a regra da linguagem é que só os métodos mais internos tenham parênteses. Se você não pôr, ele vai dar um erro, que ele não vai saber quando acabou os argumentos, e vai achar que o método 2 está recebendo 3 argumentos, ele vai lançar essa exceção chamada argument error. E quando o comando é simples, você não precisa pôr. Então, que nem aqui o puts, aparecendo uma macro, um comando. E lembrando que os parênteses opcionais, eles são o céu e o inferno no Ruby, né? Porque é uma das coisas mais legais da linguagem, mas se você abusar, por exemplo, definir um método sem parênteses e assim por diante, as pessoas vão olhar para o seu código e falar, nossa, isso daqui está muito elegível, fica muito ruim.